É manter o que fala? O Copom acaba de decidir, Selic continua em 15%. Olha que situação interessante, até antes da reunião do Copom, o mercado achava que o corte da Selic deveria começar agora. Mas o mercado também entendia que isso não iria acontecer. Isso porque tinha motivos bons para cortar a taxa, mas também outros bons motivos para não cortar. E o Copom tem essa tendência aí a ser mais cauteloso mesmo, Deus conserve. Eu quero conversar sobre isso com você hoje, porque entender o que está por trás da decisão dos juros te ajuda muito na hora de investir e também de observar o que está rolando no mercado. E um detalhe interessante, hoje também teve a reunião do Banco Central americano para definir a taxa de juro deles por lá. Vem comigo para você saber de tudo. Será que é a última vez que o Copom mantém a Selic nesse patamar? E as oportunidades que vêm depois daqui, hein? A chance do Copom ajustar a Selic hoje era mas tão pequena, que o mercado de previsões estava oferecendo uma miséria para quem apostasse na manutenção da taxa e ganhasse, né? Esse mercado é tipo uma bet da Selic? Esse caso é. Tem opções menos bet, né, que é opções de Copom no mercado financeiro tradicional, mas no fim do dia é tudo isso, né, Bruno? É, sempre isso. Agora estão chamando de predição, que é uma aposta gourmet. A cada 10 dólares apostado, estava retornando só uns 12 se mantivesse, né? Agora, se você apostasse que a Selic ia mudar, e se isso acontecesse mesmo, 10 dólares poderiam retornar mais de 30 para você. Só deixar claro, não tô te incentivando a apostar, inclusive odeio com toda a minha alma esse negócio aí, mas é um mercado deveras engraçado, Bruno. Um dia desse teve um que ganhou uma grana boa por lá, 436 mil dólares para ser mais exato, apostando no quê? Que os Estados Unidos teriam sucesso em capturar o Maduro. Caramba, hein? Mas vamos manter o foco. Aqui é Selic, ó. O Copom tinha motivos sim para cortar, mas também tinha motivos para não cortar. E por que o Copom deveria cortar a Selic, Brunão? Por quê? Inflação tá sob controle, pelo menos é a inflação que dizem, né? É, a que mostra pra gente. É, né? aquela cesta que não reflete quase nunca, né, a cesta de consumos aí da sua casa. É, o meu supermercado não... Tá maior, Bruno? Tá. O IPCA fechou 2025 em 4,26%, abaixo do teto da meta, portanto, que é 4,5%. A gente passou ali na pinta, né, igual na escola, né, Bruno? No limite. No né? limite. No C. Isso aí. Pedi um ponto para a professora no final do ano. O gráfico do IPCA até que tá bonitinho, ó, caindo mês a mês. Claro, né, essa inflação aí da sua casa fechou em 4,26%. É outra história. Mais provável é o que o Brunão falou, que ela seja bem mais alta do que isso. É, o meu supermercado sempre sobe, nunca mantém. Nunca vai para trás, né? Caiu, não, nunca vai para trás. Foguete não dá ré. Não dá ré. Mas levando em conta o índice oficial de inflação, o juro real no Brasil está perto de 10% ao ano, que é desconsiderado a inflação, né? Projetada para os próximos 12 meses. Considera-se então que tem sim espaço para baixar a Selic. O segundo motivo é a atividade econômica perdendo força. Isso é certeza, né? Em quase todos os setores. Pensa bem, não. Você tem um negócio, você precisa de dinheiro emprestado. Aí você tem que pagar ali 15 você nunca acha, vamos dizer 20% ao ano. É muita coisa. Imagina que você tem que dar lucro na sua empresa de 20% só para começar a empatar com o banco. É muito difícil, né? Então, só para a partir daí você tentar ganhar algo para você, né? Isso que nem estamos falando de imposto, né? Mas enfim. Tá numa empresa que tá rodando assim, ok, né? Por que ele vai arriscar lançar um novo produto, sendo que se ele pegar dinheiro, ele vai ter... Financiar com capital próprio é muito mais complicado, né? O mercado fica parado, né? Perfeito. E não tem nenhuma previsão que alguma demanda possa chegar e estimular a inflação. Terceiro motivo, manter a Selic em 15% vai diminuir ainda mais o dinamismo da economia, né? A economia fica meio lerda. E isso prejudica, que a gente falou aqui, a geração de empregos, porque o crédito fica caro. O crescimento econômico acaba ficando mais dependente de programas de transferência de aumento de renda para os mais pobres. Deveria ser uma medida emergencial, mas tem sido usado em massa, o que claramente não é sustentável e nem saudável. O país precisa de empresas funcionando em um ambiente favorável para crescer de verdade e gerar riqueza. E do jeito que tá, é difícil para o país expandir a sua estrutura produtiva. Mas o motivo, tem países ao redor do mundo baixando as taxas de juros nesse momento. Em 2025, os principais bancos centrais fizeram isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Canadá. E se essa turma baixa os juros, você concorda que a gente não precisa ter juros tão mais altos assim para atrair os investidores? E, inclusive, hoje foi uma super quarta conhecida nos Estados Unidos como Super Wednesday. Super Wednesday.
você tá ligado, né? Reunião do Copom e também o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Dessa vez eles decidiram manter em 3,5% a 3,75% ao ano. Na verdade, o que tá preocupando lá daquelas bandas lá dos States nem é a taxa de juros, é a própria autonomia do Federal Reserve. Eu ia falar as maluquices do presidente. Pois é, o presidente do Fed, no caso aqui, o Jerome Powell, mas o mandato dele ali tá acabando em maio e tá tudo isso juntado aí, tá se tornando fora de cogitação pro Trump manter ele no cargo. O Trump vai soltar foguete na hora que ele sair. Exato. E o Powell não obedece o Trump, aí você já viu, né? E pra quem quer comandar o mundo, é complicado mesmo você não conseguir mandar no Banco Central do próprio país, né? Talvez o Trump vire mesmo o presidente não oficial do mundo com esse Conselho da Paz aí que ele inventou pra concorrer com a ONU. O que você acha? Zu livre. Mas no BC americano tem também a Lisa Cook, que é uma diretora do Fed, que o Trump tá caçando um jeito de tirar ela de lá também. E a ideia do Laranjão é tentar botar alguém no lugar do Powell, alguém que seja mais alinhado ali com ele, sacumé, né? Do jeitinho que o Lula fazia aqui com o Campos Neto, embora o Galípolo tenha seguido a mesma cartilha, né, de juros altos, mas como foi ele que indicou, aí fica mais difícil contestar, né? E um outro ponto, esse é muito importante, os juros de 15% aumentam demais a dívida pública. Olha o patamar, meu amigo, em um ano, essa taxa significa um gasto de R$1 trilhão em juros da dívida pública. Se a Selic baixa para 13%, por exemplo, o governo economiza algo em torno ali de 100 bilhões com juros da dívida. Ou seja, tem motivo ou não para baixar juros? Tem, né? Mas também tem motivos para não baixar. E Brasilzão, hein? As expectativas de inflação estão desancoradas, como o mercado diz, né? Isso acontece quando o IPCA indica que a inflação está controlada, mas o mercado financeiro continua prevendo uma inflação acima lá no médio prazo. Outro motivo que a inflação de serviços persiste e está resistindo bravamente, viu? E é a inflação que o IPCA pega menos com relação à sua cesta, aí, se você está consumindo mais serviços do que a média, que é bem provável, inclusive. E ela acelerou em 2025. E na prévia do IPCA de janeiro, a inflação de serviços ainda preocupa. Outra grande incerteza é sobre a capacidade do governo de controlar gastos. Essa eu diria que não é uma grande incerteza assim não, sabe não? Controlar gastos. Governo, junto, na mesma Considerando o histórico de atleta do governo, né? E que a gente tá no ano eleitoral, dá pra dizer que é praticamente certo que ele não vai controlar os gastos. Não, ele vai torrar mais do que ele puder. É, para o nosso desespero, né? E é evidente que o governo não quer e nem consegue controlar os gastos. E nesse cenário, juros altos podem ajudar a segurar um pouquinho ali a inflação que o governo vai causar com o aumento nos gastos. É que controlar gastos não é popular, né? É exatamente isso. Não ganha voto controlar exatamente. Gastos. E Selic baixa, é tudo isso que a gente tá falando, a gente vai ver esse cenário aí, você colhe esse resultado de uma austeridade fiscal muito tempo depois, tanto que a Argentina só agora tá voltando ali em patamares de confiança nos títulos públicos, né? Você vê que o trabalho de você ajeitar uma casa é muito menos vistoso, né, Bruno? Do que você comprar móveis novos ali sem ter dinheiro para pagar. E também um cenário internacional sujeito a maluquices, né? Eu ia falar tensões geopolíticas, mas o mundo tá maluco, né? O cenário tá complicado demais, a relação entre os países está muito instável, muito imprevisível. Bancos centrais importantes podem mudar suas políticas monetárias ali de uma hora para outra. E claro que essas políticas aí, Banco Central Europeu, Fed, tudo isso importa e tem um efeito muito grande aqui pra gente. Só que isso que a gente tava dizendo, Bruno, o efeito da política monetária leva entre 6 e 18 meses para aparecer. Não dá tempo, né? Não dá tempo de colher, né? Então tem uma defasagem de tempo desde que o ajuste é feito ali na Selic até o momento que ele começa a aparecer na economia. Se a gente reduzir a Selic agora, a gente pode acabar nem tendo a oportunidade de ver o impacto completo nesse patamar aí de 15%, que ela entrou nesse nível em junho do ano passado, lembra? Bom, mas o que vem pela frente? Essa é a parte mais importante aqui para valer o seu like, a sua inscrição no canal também, se você gosta de cuidar bem do seu dinheiro. Os cortes devem começar ainda no primeiro semestre. O quanto que ela vai cair depende do controle fiscal. Há quem diga que a Selic deve cair para perto de 11% até o final de 2026. Bruno. É muita coisa. Muito. O ponto é que com a Selic caindo, as empresas vão se beneficiar muito, sabe? Elas desafogam, na verdade, né? Vão gastar menos com juros e isso é muito bom para quem quer investir nessas empresas na bolsa e participar do lucro delas. A gente vem falando quanto tempo disso aqui no canal, Bruno? Muito tempo. Muito. Da queda dos juros futuros e como isso faria a bolsa crescer. Eu fui pesquisar, trabalhamos com provas aqui. Vamos lá. A gente falou disso mais ou menos há 5 meses, vinha falando antes, né? Mas tem um vídeo específico disso há 5 meses e desde então o Ibov cresceu 35%.
Tá bom pra você ou quer mais? Por que você não é inscrito aqui? Por que o sininho não tá ligado? E por que você só investe em renda fixa se você tem condições para isso, evidentemente? Você que é inscrito aqui, você pegou esse movimento, tá todo mundo cego aí com esse negócio de CDI a 15%, e o Ibovespa em um ano nesse cenário deu 3 vezes mais que isso, 300% do CDI, 46,64%. Chupa CDI. Então, e o mais bizarro, Bruno, o investidor comum, eu e você aí, a galera tá olhando só o que tem de ruim aqui, né? Falta de perspectiva, bagunça política, falta de um horizonte melhor. O que o gringo fez? Ele ficou olhando aqui a gente reclamar, ele veio aqui e fez dinheiro aqui na nossa horta, no nosso quintal, enquanto a gente chorava. Com a nossa bolsa. Exatamente. E aqui na nossa consultoria, na Lumen, também não podia ser diferente, né? A gente também aproveitou essa subida aí para os nossos clientes. E se você tem um patrimônio acumulado, você tá meio perdido, você não surfou essa onda aí, né? Seus investimentos não estão legais, estão te roubando aquilo que vale mais do que o dinheiro, que é a sua paz. Vai ser um prazer te atender por lá. Link no primeiro comentário e também na descrição para você contar com a gente. Conta pra gente, o que você acha que vai acontecer com o Brasil a partir daqui? E eu conto também, claro, com você respondendo o que o Brunão vai falar nos comentários. Eu quero saber por que todo mundo fala manteve, sendo que o correto é manteu. Eu também acho, cara. Eu concordo totalmente com você. Escreva nos comentários pra gente entender essa conjugação aí. Valeu, tudo de bom. Tchau.